Vamos então continuar o nosso estudo a respeito do legalismo. Cuidado com o legalismo. A primeira coisa que nós vimos é que o legalista ele se baseia em regras ultrapassadas. O texto de Colossenses nos mostrou isso. E para aqueles que estão vendo esse segundo vídeo, o texto que nós estamos estudando é Colossenses, capítulo 2, do versículo de número 16 até o versículo de número 23. Nós vimos, portanto, na primeira parte que o legalista ele julga baseado em regras ultrapassadas. Paulo diz, não se deixe julgar por esses falsos mestres, que exigem coisas como não beber, não comer determinados tipos de alimentos, guardar determinados tipos de festas, que estavam até no Antigo Testamento, só que com a vinda de Jesus foram abolidas. Obviamente, não se refere o texto à lei moral. A lei moral continua valendo, não como forma de salvação, mas como princípio ético para os cristãos. A prova disso é que há um destaque para a lei moral nas nossas confissões de fé, tanto na confissão de fé de Westminster, como nos breves catecismos, catecismo maior, no breve catecismo, catecismo menor e catecismo maior, a respeito da lei moral, estudo sobre os 10 mandamentos. Isso continua tendo grande importância para o crente, não como salvação, repito, mas como princípio ético. Nós vimos, então, que o legalista ele julga baseado em regras ultrapassadas. E o segundo ponto que nós estamos estudando é que o legalista está desligado de Cristo. Paulo, então, ele dá algumas características desses falsos mestres que estavam perturbando a igreja de Colossos, dizendo que eles não poderiam se fazer de juiz na vida contra aqueles crentes. Outra questão que ele vai falar é que eles usavam essas regras como pretexto de humildade. Por fora eles pareciam humildes e piedosos, por conta de abrir mão, de comer determinado tipo de alimentos e bebidas também, só que isso não fazia nenhum sentido na prática. Na realidade, eles não eram piedosos. Outra característica desses falsos mestres é que eles pregavam uma espécie de culto aos anjos. A ideia aqui é de uma oração por proteção aos anjos. Talvez isso seja uma referência a uma espécie de heresia judaica, como nós dissemos na introdução, ou até mesmo uma heresia pagã, e esses anjos aqui não seriam anjos de acordo com o contexto judaico, mas anjos seriam seres superiores de acordo com o que ensinava o gnosticismo. Não importa, na verdade. O que importa aqui é que estes falsos mestres pregavam algum tipo de reverência que não era uma reverência a Cristo. E nós sabemos que somente Deus merece adoração e merece reverência. Com isso, faz sentido as referências que o apóstolo Paulo faz, especialmente no capítulo 1, a respeito da superioridade de Cristo, estando Cristo acima, como demonstrado o apóstolo Paulo, estando Cristo acima de potestades e principados. Por isso, Paulo já introduz a sua carta, dizendo, entre outras coisas, que Jesus é superior aos poderes de Satanás, aos anjos. Jesus é superior a tudo isso. Talvez ele tenha introduzido essa ideia exatamente logo no início, porque mais tarde, como ele faz agora, no texto que estamos estudando, ele desenvolve a sua doutrina acusando estes falsos mestres de venerarem, de reverenciarem anjos e pregarem a reverência a anjos. Na igreja de Cristo, ninguém deve ser reverenciado, somente Deus. Existem muitos homens e mulheres admiráveis na igreja. Existem muitas denominações admiráveis como instituição, mas nenhuma delas e nenhum destes homens ou mulheres merecem reverência. Somente Cristo, Jesus, somente Deus merece a reverência. Existiram homens e mulheres piedosos na Bíblia. Moisés, no Antigo Testamento, Ana, no Novo Testamento, Paulo, Maria, só que nenhum deles merece a reverência que damos a Deus, que damos a Jesus Cristo. Paulo vai destacando várias características. Veja, por exemplo, essas pessoas baseavam-se em visões, em supostas visões. Eles se orgulhavam por supostamente ter revelações. Veja que não é de hoje que existem falsos mestres dizendo, olha, eu tive um sonho com você, eu tive uma revelação, eu tive uma visão. O apóstolo Paulo, querido irmão, está dizendo aqui no texto que nós estamos estudando, que estes falsos mestres se baseavam em visões.
que, pelo texto, nós sabemos que eram falsas visões. E muitos eram levados por essas falsas visões destes falsos mestres. O apóstolo Paulo está denunciando isso. Paulo diz também, na continuação do verso 18, que eles estavam aí enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. O que é enfatuado? Significa estar inchado, orgulhoso. Eles falavam que estavam cheios do conhecimento de Deus, mas tudo que eles estavam, tudo que eles tinham, era orgulho. Eles não tinham o conhecimento que eles tanto alegavam. Eles só tinham orgulho. Paulo destaca que a mentalidade carnal desses falsos mestres, uma mente completamente moldada, isso que é uma mente carnal, né? Uma mente completamente moldada por este mundo em rebelião contra Deus. Não era uma mente espiritual direcionada pelo Espírito Santo. E aqui talvez a parte mais forte dessa acusação que Paulo faz a estes falsos mestres. Diz o seguinte, versículo 19. E não retendo a cabeça. Ou seja, eles não estavam apegados à cabeça. Eles não estavam ligados com a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Paulo destaca isso no capítulo 1. Agora Paulo diz que estes falsos mestres não estavam ligados a essa cabeça. Veja que acusação séria, grave, contra os falsos mestres legalistas. Não estão ligados à cabeça. Verso 19. Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, qualquer suposta piedade, qualquer suposto crescimento ou maturidade encontrado nesses falsos mestres era falso, porque eles não estavam ligados, não estavam vinculados à cabeça do corpo que era Jesus Cristo. Diante disso, nós devemos tomar cuidado com o sincretismo religioso. Isso é tremendamente importante para nós. Em todas as épocas, as culturas locais, as filosofias locais sempre competiram com o cristianismo quando o cristianismo chega nessas localidades, em algumas localidades específicas. Naquela época, o cristianismo disputava como corrente de pensamento com aquilo que era pregado pelo mundo greco-romano e pelo judaísmo também, por outro lado. Talvez fossem os dois modos de enxergar o mundo mais fortes da época. E o que Paulo está denunciando aqui no texto é a mistura, é o sincretismo. As pessoas não estavam dizendo que Cristo não existia. E esse que é o perigo do sincretismo. Porque por mais que uma pessoa seja contra Cristo, se ela se declara contra Jesus, ou se ela abertamente rejeita a Jesus em sua filosofia, isso é menos mal do que a mistura. Porque quando vemos uma pessoa abertamente contra Cristo, nós estamos identificando claramente o nosso inimigo. Ou a ideia que está por trás ali, aquela ideia inimiga. Mas quando há uma mistura, como havia em Colossos, e como nós temos que tomar cuidado em nossos dias, isso é perigoso. Por exemplo, as ideologias. As ideologias não representam o cristianismo. O exemplo das ideologias políticas, especialmente as ideologias com fonte marxista, que é uma corrente de pensamento que nasce em oposição ao cristianismo. Há, obviamente, como na época, hoje, falsos mestres que tentam fazer uma síntese entre essas ideologias, seja quais forem, com o cristianismo, e acabam pregando isso em suas igrejas. Veja, toda síntese, todo sincretismo é perigoso. Por isso nós temos que filtrar, examinar o evangelho de Jesus Cristo para perceber se ele não está misturado ali nas pregações, né, com elementos culturais, elementos até mesmo anticristãos. Porque isso é talvez mais perigoso do que quando se diz abertamente, se declara abertamente ser contra Cristo. Tomemos cuidado com todo tipo de mistura, porque Paulo não coloca isso aqui como pouca coisa. Simplesmente Paulo diz que estas pessoas não estavam ligadas a Cristo. E há um perigo de muitos de nós que usamos o nome de Cristo,
estarmos de tal forma misturando o evangelho com ideologias dessa terra, há um perigo de muitos de nós não estar ligados a Cristo. Essa é a aplicação que eu tiro desse segundo ponto para todos nós. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos e todos aqueles que estão nos ouvindo é que o legalista promove uma volta à escravidão. O legalista, aquele que, como estamos dizendo até agora, ele faz as suas exigências e seus julgamentos baseado em regras que não estão na Escritura Sagrada, não são apoiadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele, com essa atitude, promove uma volta à escravidão. Nós vemos isso em algumas partes deste texto, especialmente aí no versículo 20 até o versículo de número 23. Paulo começa dizendo, então, no versículo 20, se morrestes com Cristo. Veja, Paulo já havia falado sobre a morte e ressurreição dos crentes no versículo 12. Agora ele volta para essa questão. Todavia, pedindo para que esses crentes considerassem as implicações do que é estar morto em Cristo. Olha, se vocês morreram em Cristo, então as implicações são que vocês não devem se submeter a regras ultrapassadas e não devem se submeter ao sincretismo religioso. Olha que coisa interessante. Se você está em Cristo, se você morreu com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, você deve avaliar estas regras que estão sendo impostas. Se são regras que encontram base no Evangelho de Jesus, essas ideias, essas misturas, como disse há pouco, essas sínteses, tentativas de síntese entre o cristianismo e ideologias. Olha, se você morreu com Jesus Cristo, ou seja, se você foi transformado por Cristo, você não deve se submeter a estas regras. E o apóstolo Paulo aqui vai dar um exemplo destas regras, fazendo um link com aquilo que ele disse no ponto anterior que nós estudamos, a respeito da comida e da bebida. Paulo vai fazer um link falando um pouco mais dessas regras com as seguintes expressões aqui. Que regras? As seguintes expressões mostram alguns exemplos dessas regras. Isso está no versículo de número 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Então, é como se Paulo dissesse, se você morreu com Cristo, você não deve se sujeitar a regras a respeito da comida, a respeito da bebida, a respeito de coisas minúcias. Não toque nisso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Essa descrição provavelmente se refira exatamente às questões da comida e da bebida. Paulo condena aqui o ascetismo como forma de aproximação para um conhecimento superior. Como disse na introdução, esta heresia era uma heresia que pregava o ascetismo, ou seja, abrir mão de alguns tipos de alimentos para crescer em piedade e em espiritualidade. Paulo diz que aquele que nasceu de novo não deve se sujeitar a esse tipo de regra. E Paulo diz ainda que esses preceitos, versículo 22, eram segundo os preceitos e doutrinas de homens, e não segundo Jesus Cristo. Interessante que Jesus falou a respeito disso com os fariseus, a respeito dos fariseus. Os fariseus impunham muitas ordenanças àqueles fiéis ali do judaísmo da época de Cristo. Muitas dessas ordenanças não estavam nem registradas na lei de Moisés. É conhecido pelos estudiosos da Escritura que havia uma vasta lei oral, que era passada de pai para filho, e especialmente os fariseus, eles faziam muitas exigências relacionadas a essas leis orais, leis estas que não estavam na Escritura, por isso o próprio Jesus chama de doutrinas de homens, usando essas palavras do apóstolo Paulo, segundo os preceitos e doutrinas de homens. E Paulo vai destacar também, todavia, que estes preceitos, essas doutrinas, não têm nenhum valor contra a sensualidade. Em outras palavras,
Paulo diz, não se deixe julgar por essas pessoas. Elas usam regras que não estão no Evangelho. Parece piedoso. Eu tive uma visão. Parece piedoso. Não vou comer determinado tipo de comida. Eu não beber determinado tipo de bebida. Só que no final das contas, como está projetado aí, versículo 23, estas coisas não têm valor contra o pecado. Quando o pecado está batendo a porta do coração da pessoa. Não é o que ela come ou deixa de comer que vai fazer a diferença. Quando a tentação está batendo na mente da pessoa, não é o que ela bebe ou deixa de beber que vai fazer a diferença. Mas é se ela está ou não em Cristo Jesus. Isso sim vai fazer a diferença. A aparência de sabedoria também é demonstrada por esse rigor de deixar de comer ou beber determinadas coisas. Literalmente, esses falsos mestres, eles tratavam o corpo com rigidez, com rigor. Eles se privavam de muitas coisas para se tornarem mais espirituais, ou com essa desculpa. Mas Paulo aqui dá um checkmate, né? Estas coisas não têm nenhum valor contra o pecado, contra a sensualidade. Por isso, amados irmãos, devemos tomar todo cuidado para não nos tornar escravos de regras humanas vazias. Este é um perigo. O legalismo promove uma volta à escravidão. A pessoa acaba sendo escrava dessas regras, sendo controlada por essas regras, que no final das contas não ajudam em nada. Quero ressaltar mais uma vez que o que estou dizendo aqui não é que a Bíblia não tenha regras. Óbvio que nós temos diversas regras nas Sagradas Escrituras. Mas o primeiro ponto é que devemos avaliar as regras que estão na Escritura mesmo, que tem apoio nos Evangelhos, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e as regras que já passaram. E outra coisa é que devemos avaliar que nenhuma dessas regras servem para ter um contato maior com Cristo ou para a salvação. Considerar as regras dessa forma é ser legalista. Nós não somos salvos pelas regras que cumprimos, mas somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo diz em outro lugar, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que nós temos visto aqui então, meus amados irmãos, neste estudo de hoje, fazendo uma recapitulação, nós falamos um pouco sobre o contexto desta carta de Colossenses, falamos um pouco a respeito do problema de Colossos e nós chegamos no nosso texto e falamos sobre o cuidado que devemos ter em relação ao legalismo. O legalista julga baseado em regras ultrapassadas. O legalista está desligado de Cristo e o legalista promove uma volta à escravidão. Aqueles que foram retirados da escravidão do pecado não podem se tornar legalistas, senão eles estarão indo para outro tipo de escravidão. Eles têm a liberdade em Cristo. Não é liberdade para pecar, mas é a liberdade para estar preso a Cristo. E aquilo que ele falou, e não aquilo que foi inventado, foi vislumbrado, foi aí feito, confeccionado pelo ser humano, por homens, conforme Paulo diz. Doutrinas e preceitos de homens. Por isso, a centralidade da nossa fé é Cristo Jesus. Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós devemos centralizar a Jesus Cristo em todas as áreas de nossa vida. Que Ele seja, na sua e na minha vida, Senhor, todos os dias. Nenhuma regra pode estar acima dele. Nenhuma reverência a qualquer ser, ou como citado pelo apóstolo, aos anjos, deve estar acima dele. Não devemos reverenciar coisa alguma. Somente Jesus é digno de adoração. Devemos centralizar Cristo na nossa vida. Veja, esta igreja de Colossos havia, no começo de sua existência, recebido um verdadeiro evangelho. Possivelmente pelo nosso irmão citado na carta, Epáfras. Epáfras era um obreiro verdadeiro, valoroso. E ali, provavelmente, o fundador desta igreja.
Aquela igreja, nos seus primórdios, recebeu o verdadeiro evangelho. Mas falsos mestres entraram naquela igreja pregando uma doutrina rebuscada, complexa, mas falsa. Quem sabe essa não é a situação de muitos que estão nos ouvindo. Quem sabe no começo de sua caminhada cristã, você tenha recebido a doutrina de Cristo, abraçado a Jesus, mas com o passar do tempo, você se perdeu no emaranhado doutrinário. Se perdeu em meio a regras, se perdeu em meio à reverência a outras coisas que não a Jesus Cristo. Volte a centralizar Cristo na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude nessa árdua tarefa. Eu quero terminar esse estudo de hoje, essa escola dominical, com uma oração. Quero orar pela sua vida. Especialmente você que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, que você possa se converter a Ele. Entender que Cristo é maior do que qualquer coisa. Cristo é maior do que tudo. Se você tiver Cristo, você tem todas as coisas. Se você não tem a Cristo, por mais que você seja trilionário, você não tem nada. Por isso, aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mostra aquilo que devemos fazer para ter um relacionamento legítimo com Deus. Obrigado, Senhor, pela centralidade de Cristo em nosso coração. Agora, nos ajuda em relação aos desafios. E muitos desses desafios estão ligados a falsas doutrinas, que se misturam com o Evangelho, têm aparência de piedade, mas não têm ligação nenhuma com Jesus Cristo. Nos livre, Senhor, de ser legalistas, ou de nos submeter a uma pregação ou a um doutrinamento legalista. Ó Deus, nos ajude a entender que todas as regras cerimoniais nas Escrituras se cumprem em Cristo e que agora não estamos sujeitos a elas. Até mesmo a tua lei moral, a qual estamos sujeitos, devem ser encaradas por nós não como fonte de salvação. Nos ajuda nisso, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a fugir de supostas revelações, supostos sonhos, supostas atitudes de piedade que não ajudam em nada no momento do pecado. Nos ajude, Senhor, a ser escravos, mas não escravos de uma ideologia, de uma doutrina falsa, escravos de Cristo. Ó Deus, sim, somos livres, mas não para andar de acordo com a nossa mente. Somos livres para ser servos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto àquele, ó Pai, que está nos ouvindo, que ainda não teve encontro com o Senhor, que esta pessoa possa pensar neste momento, que o Teu Espírito Santo possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e ele possa ter um encontro com nosso Senhor. Nós pedimos essas coisas ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Hoje, às 19h30, se o Senhor permitir, nós teremos a transmissão ao vivo aqui na igreja, na página do Facebook da igreja será a transmissão. E você está convidado a assistir. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.